Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que mostrou que, de fato, os juízes do STF tomam decisões de acordo com sua ideologia. Olha que coisa! A pesquisa ela é enviesada, tá? Ela é favorável à esquerda. A gente vai ver aqui que eles criticam que tem muito ministro conservador na Suprema Corte brasileira, né? Como assim, né? Eles estão criticando provavelmente por conta das decisões referentes ao mercado de trabalho, como eu já falei para vocês, né? O STF ele erra pra caramba na questão da censura, das fake news e coisa e tal, mas no que tange a questão de a questão trabalhista, de entender a terceirização, o trabalho em aplicativos e coisa e tal, o STF tem mostrado uma postura bastante correta, tem entendido essas coisas da forma correta, né? E, bom, essa pesquisa mostra justamente essa visão ideológica. Isso daqui aponta um problema com a Suprema Corte, que é o problema que o pessoal que gerou justamente toda essa crítica ao STF por parte da direita. Então, embora esse artigo aqui seja um artigo da esquerda criticando a ideologia do STF, se aplica à direita também. E é muito curioso essa história, porque o resultado disso, a solução para isso é aquilo que eu falo para vocês, é você abandonar essa decisão, essa hermenêutica constitucional principiológica. Isso tem que acabar. Os juízes do STF têm que se ater ao que está na Constituição, não ficar inventando coisa com base em princípio. Não é só o STF que está errado, não. O Congresso também tem que parar de fazer lei principiológica. Eu falo sempre para vocês aqui, tudo quanto é lei que o Congresso faz agora tem uma seção no início que é os princípios. Não, porque essa lei se guia pelo princípio da supremacia do indivíduo sobre a máquina e não sei o que lá, e não sei, eles botam um monte de princípio ali. E eu já falei, isso é um erro, é um erro. Lei tem que ser precisa. O que pode fazer, o que não pode fazer. Tem que ter a norma ali. No que você começa a colocar princípio, você abre caminho para juízes interpretarem aquilo da forma que querem. E aí você cai neste problema, porque o fato dos juízes decidirem de acordo com a ideologia, isso é óbvio, todo mundo sabe. Não existe pessoa isenta no mundo. Você tem a sua ideologia, você tem o seu modo de pensar, você vai tomar decisões com base nisso, quer você queira, quer você não queira, né? Então, ou seja, o que você tem que fazer nesse caso é privilegiar o sistema sobre a pessoa. A lei tem que ser precisa para evitar que o juiz possa usar um princípio e daí tomar a decisão que ele quiser, fazer o que eu chamo aqui de hermenêutica pentadimensional tirada do cu, que volta e meio o pessoal do STF faz ali, né? Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Saci de Três Pernas, Loucura, Loucura, Loucura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, uma pesquisa foi feita aqui por um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu vou mostrar para vocês em uma figura por que isso aqui é de esquerda. Olha só como que ele dividiu a coisa aqui. Olha só. Ministros da esquerda, ou mais progressistas, como ele chama aqui, ó. Edson Fachin e Flávio Dino e ponto. De esquerda, no STF, para essa pesquisa, só tem dois, Fachin e Flávio Dino. No centro tem o Luiz Roberto Barroso, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o Cristiano Zanin. E o resto todo é de direita. O Dias Toffoli é de direita. O Gilmar Mendes é de direita. O Alexandre de Moraes é de direita. O André Mendonça é de direita. O Cássio Nunes é de direita. Todo mundo de direita. Ou seja, de acordo com essa visão dele aqui, há uma maioria da direita de 5 contra 4 contra 2, né? Ou 6, se você botar o centro junto com a esquerda, 6-5 para a esquerda. A gente sabe que a história não é bem essa. Isso aqui, no aspecto econômico, pode até colar, tá? De fato, é o que eu falo para vocês. Eu volto e meia, eu elogio o STF aqui por questão das decisões que ele toma na questão de relações trabalhistas. De fato, a gente vê que o STF está antenado na mudança das relações trabalhistas. Eles percebem que a CLT é um lixo completo fascista, que já passou da hora de ser extinto no Brasil, de ser extirpado completamente, e eles tomam decisões corretas, né? O negócio de entender que não tem vínculo de trabalho entre motorista do Uber e a Uber, esse tipo de coisa, entre terceirizado e a empresa. Então, ou seja, isso está correto. O STF realmente, nesse aspecto, ele é mais de direita. E isso é a crítica do pessoal aqui, né? Estão colocando que só esquerda só tem o Flávio Dino e o Edson Fachin. Mas olha só, independente disso, independente da pesquisa ser direcionada para a esquerda ou para a direita, ela se aplica da mesma forma. Por quê? Porque a conclusão dela é a mesma conclusão, e é uma conclusão óbvia, que embora o pessoal goste de dizer
que o STF é um tribunal técnico que toma decisão de acordo com a técnica do direito, né, com a hermenêutica constitucional e coisa e tal. Hermenêutica, para quem não sabe, é a técnica e a arte de você interpretar um texto, né? Então, hermenêutica constitucional é a arte, né, ou a técnica de você interpretar o texto da Constituição e entender como que isso se aplica e coisa e tal, né? Isso são termos técnicos, isso existe mesmo, não estou inventando essa palavra não, né? Agora, quando eu falo hermenêutica pentadimensional tirada do cu, essa expressão é minha mesmo, e é o que o pessoal do STF tem feito. O que eu estou criticando com essa expressão? O que se chama no meio jurídico de aplicação principiológica da Constituição. Hermenêutica principiológica. O que é uma hermenêutica principiológica? Ao invés de você olhar o texto da lei, o texto cru da lei, o que está escrito na Constituição, você privilegia muito mais o espírito da coisa, os princípios que gerem a Constituição brasileira, né? Então, por exemplo, o caso do casamento homossexual. Eu já falei sobre esse caso várias vezes, eu acho que é um caso exemplar, porque é um caso que eu concordo. Eu acho que tem que todo mundo casar mesmo, não vejo problema nenhum em casamento homossexual, acho que, né, vou além do que isso, eu acho que se for entre pessoas maiores de idade e com consentimento pleno de todas as pessoas, quer casar 2, 3, 4, 5 pessoas, quer casar com animal, quer casar com árvore, quer casar com... Meu amigo, faz o que você quiser da sua vida, desde que seja maior de idade, com consentimento pleno das pessoas. Então não tem problema isso daí. Agora, eu acho que a decisão que o STF tomou foi em 2011, na verdade 2013, eu não lembro, que foi a Constituição, foi interpretar a Constituição de forma a dizer que casamento poderia ser também entre pessoas do mesmo sexo, foi um erro de hermenêutica. Porque justamente a Constituição fala claramente que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Fala isso lá na Constituição, está escrito isso lá. Só que a própria Constituição mais adiante diz que não há diferença entre homens e mulheres. Então isso é um princípio, e eu concordo também, não tem que ter diferença entre homens e mulheres. Aí qual que foi o entendimento, a hermenêutica principiológica que eles aplicaram, ou como eu gosto de chamar, a hermenêutica pentadimensional tirada do cu que eles fizeram? Eles disseram, bom, se homem é igual a mulher, e lá está dizendo que o casamento é entre homem e mulher, então pode ser entre homem e homem, pode ser entre mulher e mulher. Só que é lógico que o princípio está dizendo que não há distinção entre homens e mulheres com relação aos direitos na Constituição. Todos os direitos que um homem tem, a mulher tem também. Não quer dizer que um homem seja a mesma coisa que uma mulher. Então você não pode simplesmente substituir as palavras. E mais do que isso, tem um outro princípio de hermenêutica constitucional que diz que não pode ter palavras sobrando na Constituição. Se a palavra está ali, ela tem que ter um significado. Então por que o Constituinte colocou que o casamento é um casamento de um homem e uma mulher? É porque ele quis dizer que tem que ser um homem e uma mulher. Não tem outra explicação disso daí. De novo, eu pessoalmente concordo que tem que casar todo mundo. Quem quer casar, casa, não tem problema nenhum. Mas isso teria que ser feito pelo Congresso, não poderia ser feito pelo Judiciário. Essa decisão que foi tomada foi uma decisão que você pode até entender que no mérito é correta, mas é uma Constituição que é uma decisão que formalmente viola a Constituição, exatamente por privilegiar o princípio e não o que está escrito na Constituição. Deveria se privilegiar mais o que está escrito, por quê? Porque você evita exatamente isso. Quando você privilegia os princípios sempre dão margem à múltipla interpretação. Sempre permite que você faça uma interpretação mais ampla do que o texto estrito da lei. E aí, se o texto estrito, se você parte do texto estrito da lei, você não tem como variar muito aquilo ali. Então acaba tendo menos importância de que lado está a pessoa, se ele está à direita, está à esquerda. Como ele tem que pegar aquele texto pelo que está escrito ali, ele não tem como fugir muito disso. Acaba você mitigando esse problema de que cada pessoa vai, lógico, sempre tomar decisões para o lado que vai. Então, embora esse estudo aqui esteja criticando os ministros à direita do STF, eu acho que seria uma excelente justificativa justamente para aumentar as restrições às decisões do STF, coisa que a direita está fazendo. A direita quer restringir, por exemplo, decisões monocráticas, quer garantir alguns controles constitucionais adicionais para o Congresso, coisas que eu acho difícil de passarem, mas a verdade é que seria realmente bom. O ideal seria que o STF aceitasse que esse negócio de hermenêutica principiológica, de entendimento da Constituição pelos princípios, deu errado.
Porque quando você faz isso, você acaba exacerbando essa visão entre conservadores, esquerda e coisa e tal, e isso acaba prejudicando a credibilidade do próprio Supremo, porque acaba acontecendo o que muita gente tem visto aqui. Ah, mas o Supremo toma decisões, ninguém elegeu o Supremo, ninguém vai tirar os caras de lá, então como é que a gente faz? Cadê a vontade popular nessa história? Né? Você começa a direcionar a raiva popular ao Supremo porque não tem oxigenação. Os caras ficam lá décadas e décadas, não foram eleitos por ninguém e, no entanto, tomam decisões que são politicamente relevantes. Se, ao contrário, eles se focassem exclusivamente na interpretação mais textual da Constituição, abandonando essa interpretação principiológica, isso seria melhor, né? É a minha opinião sobre isso. E eu digo mais para você, a esquerda devia estar mais preocupada com essa questão do que está hoje. Hoje quem está brigando para limitar os poderes do STF é a direita. Curiosamente, é a direita que está em crescimento na política brasileira. Ou seja, embora o governo Lula seja um governo de esquerda, tenha colocado 2 ministros de esquerda aqui, particularmente um abertamente comunista, que é o Flávio Dino, apesar disso, a tendência nas próximas eleições são presidentes de direita. Não sei o que vai acontecer em 2026, não sei o que vai acontecer em 2030, mas a tendência é a direita continuar crescendo e cada vez mais ter mais ministros da direita. Então é aquele alerta que eu faço para o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda está muito feliz, porque o STF tem que fazer isso mesmo, porque enquanto está batendo em bolsonarista é muito bom, tem que dar poder para o STF, dar mais poder para o STF para bater em bolsonarista e não sei o que lá. Tomem cuidado com isso, a esquerda vai acabar se ferrando nessa história, porque daqui a alguns anos a gente vai ter uma corte com tanto poder quanto essa corte tem agora, mas composta principalmente pelo pessoal da direita, porque a tendência é muito mais gente da direita entrar a partir daqui, devido justamente ao direcionamento que a sociedade está dando, né? A população, via de regra, está dando exatamente esse direcionamento mais para a direita já de algum tempo para cá, né? Ao contrário do que diz, a esquerda acha que isso é por conta de fake news, disparo em massa de WhatsApp, esse tipo de coisa. Não é não. Isso é porque a população está mais interessada, e todo mundo que fica mais interessado em política tende para a direita. O pessoal que não é interessado vai para a esquerda, no final das contas. Esse é o ponto, né? Enfim, interessante esse estudo, no final das contas. Embora seja um estudo altamente esquerdista, é interessante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.